deixando de lado um pouco a questão do golpe e falando de investimento, né? Qual que é a relevância da criptomoeda na carteira do investidor? Ó, Ângelo, a gente já faz, vamos assim, que a gente começou a ter a criptomoeda na plataforma do BTG faz pouco tempo, né? Vamos pensar, a gente está há 7 anos no mercado, deve fazer um ano e pouquinho. Sim. E cada vez mais a gente vê popularizar, né? Antes a gente olhava a linha de receita da Sacra em criptomoeda, cara, era zero, né? Então assim, não tinha. E a gente vê que mês a mês, recorrentemente, mesmo sem um trabalho muito ativo nosso, né? Vem crescendo essa parcelinha. Ainda é pequena, né? A representação dela é pequena ainda, mas já tem vários clientes que estão com posições até relevantes, né? Lá no começo do ano, quando a gente viu que, poxa, não, realmente a plataforma está rodando bem, né? Tranquilo, o pessoal gostou, quem já é mais aquele usuário precoce, né, que já, não, deixa eu ver como é que funciona, tal. Sim. Elogiou, né, gostou da plataforma, então a gente viu que estava comparativo com o mercado, a gente estava bem, né. E a gente é um pouco cauteloso com isso, né, antes de chegar para o cliente e oferecer, a gente tenta realmente ver se a gente está melhor que o mercado para ser competitivo, né. Sim. Então aí eu lembro que no começo desse ano, eu comecei a falar para o nosso time, cara, conversa com o seu cliente, né? Fala dele ter 1% em cripto na carteira, né? Primeiro, toda a questão da diversificação, né? Eu acho que é importante. A criptomoeda tem uma descorrelação muito grande com os investimentos tradicionais, então ela acaba servindo como, apesar dela ser muito volátil, ela acaba servindo como se fosse um amortecedor, né? Então, quando o mercado está subindo, às vezes ela está caindo. Às vezes, quando o mercado está caindo, ela está subindo. Então, ela acaba, às vezes, reduzindo a volatilidade da carteira. Tem um estudo bem bacana aí de um fundo, um ETF de criptomoedas. Eles colocam lá, fazem um backtest. Se você tivesse colocado 1% na carteira em cripto dos últimos tanto tempo, né, quanto que teria aumentado a rentabilidade e reduzido a volatilidade. É bem interessante esse estudo. Então, assim, a gente vê que faz sentido o cliente começar a entrar nesse tipo de ativo, primeiro, para quebrar um pouco a barreira do conhecimento, né? A 1% da carteira dele vai fazer um efeito muito grande. Imagina, esse é o exemplo eu dou para o time, né? Tá. Eu falo, cara, imagine que o seu cliente tem lá 100 mil reais, né? Vamos arredondar aqui. Ele colocou R$1.000 em criptomoeda, Bitcoin. Vamos pegar, comprou Bitcoin lá. Bitcoin está $60 mil. Pô, o Bitcoin despencou de repente, do nada, caiu para $30 mil, né? Qual que vai ser o efeito disso na carteira do cliente? Ele tinha R$1.000, ele vai perder R$500, né? Perder assim, vai ter diminuído a carteira dele em R$500. Financeiro. Então assim, e quanto que é a rentabilidade média da carteira do cliente em um mês, né? Rendendo o CDI, vai ter rendido perto de 1. Então, com o próprio rendimento da carteira dele, já cobriu esse prejuízo. Então, assim, o efeito é muito pequeno, mesmo uma queda de 50%, se você pôr uma diversificação pequena, ele não vai ter um efeito muito grande no todo, né? O que eu falei, a própria rentabilidade da carteira dele já cobre esse buraco, né? E aí ele tem a oportunidade de comprar Bitcoin a 30, né? Então, assim, então eu vou comprar, vou comprar mais 500, ou vou comprar mais R$1.000, vou rebalancear a carteira, né? Então, o efeito dele estar nesse tipo de mercado é bom porque ele começa a acompanhar, começa a entender, começa a estudar, né? A gente vê que é um mercado que só cresce. Caso dê uma explosão, uma super valorização. Eu falei o caso do problema, mas imagina que ele está lá com os seus R$1.000 e o Bitcoin vai e bate os $300 mil. Ele ganhou lá 4, 5 mil reais, 5% da rentabilidade da carteira dele como um todo, num ativo que ele aplicou 1% só, né? Então tem um efeito de queda, se você diversificar bem, né? Um efeito de queda pequeno e um efeito de ganho muito alto, né? Claro, se o cara colocar 30% da carteira dele em Bitcoin, aí essa conversa muda um pouquinho, né? Então, o que eu sempre sugiro para o nosso time? Primeiro, mostra para o cliente que tem, e para o cliente eu falo, cara, experimenta, né? Porque aí o fato dele ver como funciona esse tipo de ativo oscilando, já livra ele de um golpe desses aí. Ele fala, cara, pô, eu tenho Bitcoin na carteira, eu sei como é que funciona. Poxa, não vem com essa daí que não tem risco. Eu tô vendo todo dia, sobe 5, cai 2, sobe 3, cai 5. Então não tem como, né? Então ele já se livra do golpe justamente por ter dado um passo a mais no sentido do conhecimento. Do experimento. Do experimento, né? Ele tá vendo.